muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais essa live, uma live meio surpresa, né? Não foi muito divulgada, mas enfim, ao vivo é assim, né? A gente faz as coisas de acordo com as oportunidades que vão surgindo. Eu consegui a oportunidade de ter aqui com a gente hoje uma especialista em desenvolvimento de pessoas, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre emoções que geram dívidas, tá ok? Só um instantinho aqui, vamos chamar ela para a nossa roda, vamos dizer assim, para que ela possa nos brindar aí com a sua participação. Olha só, estamos tendo aqui sinais de que a nossa convidada está chegando. Olha aí, chegou, vamos ver aí, muito bem-vinda. Muito boa tarde, Débora. Tá, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E assim, eu estava aqui falando enquanto você não entrava, né, da necessidade de ter alguém que trabalhe com emoções, né, na verdade, porque a gente vai trabalhar, tem a parte técnica, né, o seu trabalho é bastante parecido com o meu, e tem a parte também emocional, né? Que envolve bastante, né? No caso do financeiro, né? Tem toda uma coisa de perfil econômico e tudo mais. E na parte do desenvolvimento de pessoas deve ter, então, outros desafios que você enfrenta aí, né? Mas eu não quero falar muito, não. Por favor, se apresente aí para a nossa audiência e seja muito bem-vinda. Bom, João, obrigada. Primeiro, agradecer pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês e a gente bater esse papo sobre um assunto tão relevante que fomos até então, né, pensando das nossas gerações. Eu sou trintona, digamos assim, nas gerações não fomos, digamos que ensinados a enxergar qual que é o papel das nossas emoções, mediante as nossas escolhas, os nossos resultados na vida, né? Até então, falar de emoção era uma fraqueza e hoje a gente já tem o conhecimento de que é uma fortaleza, né? Quanto mais eu entendo qual é o meu perfil, digamos que emocional, o que que o meu perfil emocional vai dizer do meu perfil financeiro, como você estava trazendo, e assim vai ser em qualquer um dos pilares da nossa vida, né? Seja relacional, profissional, financeiro. Então, eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês, viu? Tá ótimo, né? Muito obrigado. A gente fica muito contente com a sua presença aqui. No caso de que você estava falando, né? No caso das emoções, no caso do financeiro, a gente tem lá perfil econômico, né? Então, tem o perfil da pessoa que é gastadora, né? Tem o perfil da pessoa que é poupadora, tem o perfil da pessoa que é desligada, que não consegue aí ter uma controle das finanças por ter uma característica de ser desligado. E tudo isso reflete no planejamento, né? Na hora de fazer um planejamento para tomar uma decisão que seja mais certeira, né? Mais assertiva na questão da necessidade realmente do que a pessoa está precisando, né? Uma clareza maior para tomar uma decisão boa, né? Então, no meu caso, a gente tem lá, no financeiro, a gente tem lá o gastador, o poupador. E no seu caso, Débora, como é que existe uma classificação para as pessoas? Vamos começar a desenvolver uma ideia nesse sentido. Existe uma classificação para as pessoas? Assim, a gente nasce com algum logotipo, já algum DNA que carimbe a gente, olha, você se comporta de tal maneira, ou é uma coisa mais profunda, assim? Me explica um pouquinho para a nossa audiência, como que é isso? Com certeza, gostei da terminologia que você utilizou. Na verdade, a gente não tem ali uma sentença, mas a gente, uma sentença, mas a gente tem uma tendência de como a gente vai optar por se comportar ao longo da nossa jornada. E aí, como eu trouxe, isso vai refletir, seja no financeiro, no profissional, no relacional, no cuidado com a saúde, mais ou menos cuidado. Isso reflete também das condições sociais também das pessoas, né, de como elas vão desenvolver esse perfil e seguir essa tendência ou não. Mas, via de regra, Uhum. todos nós temos um perfil que a gente chama de perfil comportamental. Ah, sim. Uhum. Algumas pessoas vão ser mais voltadas a resultados, outras, digamos assim, podemos dividir. Vamos dizer que todos nós, assim, quanto à nossa população, a gente pode ser dividido em dois tipos de pessoas: as pessoas que são voltadas para tarefas e pessoas que são voltadas para pessoas. Então, umas pessoas mais voltadas para ação, para realizar coisas, e outras mais para se relacionar.
Só que mesmo dentro dessa divisão, a gente também vai ter ali pessoas que são voltadas mais para quantidade e para qualidade. Então, quando você me diz assim, que tem aquela pessoa que é desligada, quando a gente vai falar dos processos de carreira, quando uma pessoa tem um pouco mais de influência, é um perfil que gosta muito de novidade e tende a ser um perfil mais distraído e quase nada ligado com planejamento. Então, são pessoas que, quando a gente faz um paralelo com o perfil comportamental e o perfil financeiro, é aquela pessoa que nem sabe que está gastando a mais. Tem pessoas que gastam consciente, né? Gastam mais do que recebem, do que ganham, do que fazem de dinheiro, conscientemente, sabe? Vão jogando no cartão, enfim, traçam ali as estratégias de forma consciente. Mas a pessoa que tem uma certa influência, que tem uma influência mais alta, digamos assim, ela tem essa tendência a se perder nos investimentos que ela faz e muitas vezes para pertencer. Então, olha como a gente, e dizendo assim, já dizendo, não tem perfil melhor ou perfil pior. Uhum, Quando a gente tem a inteligência emocional, quando as nossas emoções estão reguladas, o nosso perfil não nos vira, a gente consegue usar ele como uma força e não como uma fraqueza. Então, essa pessoa que é relacional, que pode ser mais distraída e que adora novidade, se eu não estou com a inteligência emocional em dia, digamos assim, vai ser essa pessoa gastadeira que nem sabe para onde está indo o dinheiro. Você pergunta para ela, mas com o que você está gastando? Meu dinheiro sumiu, mas com o que você está gastando? Conta para mim. É no iFood, é no Uber, é na balada, é com a famosa brusinha, né? Eu só usa na internet o termo. uhum, E essa pessoa nem sabe, né, para onde vai tá indo o dinheiro dela. Então, mas isso quer dizer, então, que é uma sentença todo influente vai ser uma pessoa desregulada, com problemas financeiros? Não. Se eu tiver a gestão das minhas emoções em dia, até porque o influente ele vai tender a fazer esses investimentos para pertencer, né, para agradar as pessoas à volta dele, para se sentir uhum, amado. Então, se eu tô com as emoções em dia, não quer dizer que a minha influência, eu não sou refém da minha influência. Eu posso sim pertencer, mas fazer as escolhas mais conscientes. Então, é um paralelo muito interessante, que assim como a gente faz uma coisa, a gente faz muitas outras. Então, falar da carreira, falar do perfil financeiro, acaba que são duas facetas, né, de uma mesma pessoa que se encontram. Então, a gente tem a pessoa que vai ser mais dominante, mais voltada para resultados. Então, uma pessoa que pode ser que esteja investindo mais em alguma, enfim, em algum artigo, algum curso, algo assim, voltada para aquele resultado, então é uma pessoa que gasta mais voltada para resultado, nem não quer dizer que o resultado é certeza, mas essa pessoa vai, a motivação dela para gastar é essa. A gente tem a pessoa que é voltada para a pessoa mais conforme, né? Uma pessoa que é mais planejada. Então, dificilmente a gente vai ter ali pessoas conformes digamos assim, no cesto dos endividados, né? Pessoas conformes são aquelas pessoas muito planejadas, muito sistemáticas, que às vezes, se o valor dela econômico tem outra questão, né? Os nossos valores influenciam também, intensificam o nosso perfil. Então, pode ser que essa pessoa, já é conforme, mais analítica, tenha ali tudo na régua, né, na planilha dela. uhum, Se ela também não tiver as emoções em dia, ela também pode se colocar muitas vezes em situações desnecessárias, né? Então, não só do gasto, mas de não gastar, de não investir. Então, às vezes, se colocar em risco querendo poupar, por exemplo, não investir num plano de saúde, digamos assim, num seguro de vida, em coisas que ela poderia pensar de forma não pelo medo de errar, né? O conforme ele muitas vezes não faz algo por medo de errar. Então, uhum, tudo isso para te dizer que, independentemente de qual é o perfil, de qual é a tendência, o que vai ditar ou não essa nossa disfunção, refletindo no pilar financeiro, relacional, na carreira, o que seja, é justamente a gestão das nossas emoções. uhum. Nossa, nossa, muito bom, muito bom. Quando a gente vê a questão, né, econômica, fazendo um paralelo com as emoções, né, a gente vê que realmente é isso, né? Não tem uma marca pessoal. Eu sou gastador, eu sou poupador, eu sou descontrolado ou desligado, né? Isso fazendo parênteses aqui na sua explanação, isso é uma realidade que eu também enfrento na minha área, por conta de que muitas vezes as pessoas vêm com essa impressão de que sempre serão daquele jeito, né? E por vários motivos, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, para as pessoas que eu atendo, que aquela realidade que ela está vivendo é uma realidade momentânea, né?
momentânea, né? Até a gente faça um exercício de procurar que ela descubra o que ela possa contribuir para ela mesma e para o processo e identificar aonde que foram os gargalos, né? Onde que começou aquela situação, principalmente de endividamento, né? Que é o que a gente mais está tratando agora na nosso atendimento, e a pessoa muitas vezes não sabe, né? Ela não sabe identificar. E como você falou, tem pessoas que realmente gastam com consciência, né? Pessoas que gastam assim, já tem uma característica, um perfil muito forte de gastar, aquilo é uma adrenalina, será uma aventura, é como se gastar fosse uma conquista ao invés do contrário, né? De obter, né? Resultados fossem, né? Fosse o motivo do prazer, aí fosse a busca, né? É realmente muito legal essa parte, né? E quando viram dívidas, essas emoções elas tendem a ser bastante descontroladoras, vamos dizer assim, né? Desse perfil de equilíbrio que a gente está desenhando aqui, né? E é interessante que a gente, né, eu procuro sempre deixar claro que é um momento que a pessoa passou, né? Geralmente foi uma coisa não de total consciência, né? Ela pode até ter tido um primeiro impulso, né? E aí também tem uma resistência a gente aceitar que a gente é impulsivo, que a gente tem momentos onde a gente perde realmente o controle, né? E aí a gente toma decisões equivocadas mesmo, né? E com as melhores intenções, né? É isso que eu disse, claro, assim, quando você fez, né? Quando as pessoas, pelo menos da forma que eu administro, sempre vejo que quando as pessoas falam, ela fala, olha, eu fiz isso, né? Então, assim, quando ela fez, ela não tinha total consciência daquilo tudo. Ela podia ter uma emoção muito forte dirigindo, né? E não uma coisa mais, digamos, mais cerebral, vamos dizer assim, em cima daquilo, né? Porque se tivesse isso, ela teria travado, dado um passo atrás e reavaliado a situação, né? E aí dado um passo muito mais assertivo, né? E é interessante ver isso, né? Como que as pessoas, como que a gente, né? Quando falo pessoas, a gente está incluído totalmente nesse processo, né? A gente tem essa dificuldade, né? A gente só sabe que às vezes errou, né? Só que não tem muito assim, vou voltar lá para mim o que que aconteceu, né? E o nosso papel parece que é mais ou menos esse, vamos voltar lá e ver o que que aconteceu, né? Será que foi por sua culpa, entre aspas, a culpa, né? Foi por sua total responsabilidade ou foi uma coisa externa que apareceu e você não conseguiu analisar naquele momento e tomou a decisão, né? Então, assim, eu acho interessante essa coisa de tirar um pouco, né, essas marcações, né? Que a gente usa por terem resultados por uma questão de protocolo, na verdade. Eu sempre falo isso. Eu vou usar um protocolo com você, né? E protocolo é uma coisa da NASA, vai, é uma coisa que tem que dar certo, mas não é assim, né? Esse protocolo, ele é aplicado e o resultado, vai ser divergente ou convergente, né? Para o que a gente espera, né? E aí a gente vai tratar com essa convergência ou com essa divergência e aí, né, chegar aos próximos passos. Débora, eu queria aproveitar essa presença assim, e perguntar, porque no meu caso, eu trabalho com mentoria, né, e consultoria também, né, são coisas diferentes, né? Não sei se no seu caso também se aplica essa diferenciação ou se é um processo é, é, mais, mais que já tem até um outro nome, porque ser desenvolvimento de pessoas né? É uma coisa bastante ampla, né? Conta para mim como é que é um pouco isso, esse trabalho de vocês ter. Vocês têm protocolos também, ou vocês têm o que uma coisa mais, digamos assim, mais introspectiva, onde a pessoa vai se colocando, ou tem um protocolos que você segue, né? E aí tem a aplicação do seu trabalho, né? E alcança, enfim, e o atingimento, né, dos resultados. Como que é isso? Olha, já é muito interessante. Quando você traz, já vou te responder como que funciona hoje com o meu trabalho, Uhum, mas levar em conta essa questão da fase da vida, né, que você trouxe. uhum. Então,
Hoje, nos atendimentos de carreira, a grande maioria das pessoas demora muito para pedir ajuda. Eu acredito que no seu caso do endividamento também, por Uhum, muitas vezes passa por aquele processo da negação, de achar que vai fazer mais uma tentativa e que sozinho vai melhor. Então, muitas vezes as pessoas chegam mais, digamos assim, já num nível de sofrimento que não precisaria, assim, não precisaria ter passado por tudo isso, digamos assim, sozinho. uhum, Porque hoje a gente já tem formas, ferramentas, sejam elas para te conduzir de forma mais emocional ou racional, mas para te tirar desse espaço e trazer justamente essa clareza de que você não precisa se identificar e ser representada por aquele momento, seja do endividamento ou da insatisfação na carreira. Porque uhum, os nossos valores, eles vão mudando de acordo com a fase da vida. Então, o que eu valorizo numa fase da vida pode ter feito muito sentido, e aí a questão da compra, né? É, a gente fala muito. Acho que a coisa mais conhecida quando a gente diz em relação ao endividamento e emoções é isso, né? Tá buscando por um preenchimento. Tá uma insatisfação e vai buscar por um preenchimento, né? E quando, na análise de perfil comportamental, que a gente vai ver tanto essa tendência do que eu estava trazendo, se é mais dominante, influente, estável, né, se é mais planejador ou não, a gente olha também como estão os seus valores. Então, o que que você está valorizando, nessa fase da vida? É, e a questão da disfunção das emoções junto faz um grande trio para a gente entender qual é aquele raio-x, né? Qual é aquele cenário atual dessa pessoa, porque eu posso ser muito controlada, a pessoa mais analítica, mas se eu estou ali no momento que venho de uma história muito cansativa, e aí o meu valor da qualidade de vida está muito alto, é quando você vê uma pessoa que era completamente controlada e planejada por uma situação externa e até interna, né, uma retroalimentando a outra, essa pessoa começa a ter atitude, você fala, gente, essa pessoa era a pessoa mais controlada e o perfil dela diz isso, o que está acontecendo? Então, uhum, é importante trazer isso também para quem está nos assistindo, que é uma questão de olhar para esse cenário, né? Tirar a foto no intuito de traçar estratégias para sair desse lugar. Mas não uma foto no sentido de te identificar e rotular, como você trouxe no início, né? Eu posso ter a tendência, mas a gente já viu que é só uma tendência. O que acaba nos colocando, vivendo mais ou menos a força ou a sombra dessa tendência, é muito mais as nossas emoções. E hoje, durante os atendimentos, tem o formato tanto de consultoria quanto de mentoria, e tem, para quem não quer passar por um processo de mentoria das 10 a 12 sessões, a gente tem também, digamos que esse raio-x, né, que é o meu diagnóstico de carreira, que é quando a pessoa chega, no meu caso, para entender em que momento que ela está, o que que ela traz na bagagem dela, e também qual que é a crise associada. Quando a grande maioria das pessoas que eu atendo são esses jovens adultos, são os trintões, que estão ali nessa fase de, poxa vida, o mercado está mudando. Quando eu comecei a estudar, quando eu escolhi essa profissão, eu tinha ali a ideia de que quando eu estivesse chegando nos 50, 60, eu ia me aposentar e aí ia dar tudo certo. E a gente está vendo que a tendência de expectativa de vida está aumentando, então, assim, pelo menos até os 90. Então, assim, se você pensava que ia viver até os 60, tem pelo menos mais um terço de vida ali, tem mais 30 para viver. Tá com 30 e poucos anos, fala, gente, eu não estou nem na metade. Então, assim, não dá para desistir, mas também não sei o que eu quero e não tenho forças para isso. Então, a gente tem ferramentas para apoiar nesse momento de raio-x e entender qual é o caminho que mais vai trazer esse preenchimento, essa satisfação, mas de uma forma também que seja sustentável, né? Então não adianta uhum, tentar uma ferramenta que fala assim, bom, aqui nesse caminho aqui você só vai ter propósito e pobre. Então, aí vida adulta pede que a gente tenha como se manter, né? Hoje muito se fala trazendo até esse paralelo o aumento da expectativa de vida, mas longevidade pede investimento. Não adianta eu também ficar a viver até os 90 anos e não ter condições é, básicas, né? Essa longevidade vai pedir também um dinheiro, um investimento para que seja uma longevidade saudável, né? Então, é interessante quando a gente faz esse trabalho de gente pode sonhar, posso imaginar um futuro desejado, mas também ter esse olhar junto com a especialidade
para pôr os pés no chão e traçar um caminho que seja também sustentável. Então, tem esse formato, que é um diagnóstico mais rápido, para pessoas, justamente, geralmente os dominantes, que gostam mais assim, tá, me mostra o caminho que eu vou sozinho. Então, faz esse raio-x, traça um plano, uma rotina, a pessoa voa, vai sozinha, ou tem processo de mentoria para pessoas que sentem que precisam mais de um acompanhamento. Então, é uma jornada muito mais próxima. Então, traça-se o plano de ação, faz o diagnóstico, também tem o plano de ação, e a cada passo tem essa ajuda também da minha especialidade para a gente avaliar se está funcionando, o que que não está pegando, o que que não está funcionando, o que que precisa ajustar em termos de não só de conhecimento, mas também de habilidade, de atitude, o que está faltando aqui, o que está sobrando ali, e olhar para as forças, porque quando a gente também vai para um processo de mudança, também é muito fácil assim, ir para o caminho do que está faltando e a gente não olhar para o que já tem, né, de recursos à Uhum, disposição para ir em frente. E eu acredito que no processo de um desendividamento, não sei se existe esse termo, não sei cuida, também pode ser que acabe acontecendo isso, né? A pessoa muitas vezes, eu já não tenho recurso nenhum e coloca tudo no mesmo balaio. E justamente porque está nessa crise e as emoções, enfim, já estão tomando conta, e justamente por demorar para pedir uma ajuda. uhum, Então, eu acredito que tem a grande similaridade nesse sentido de como a pessoa chega e esse olhar muitas vezes deturpado, né, do que ela pode fazer em relação a situação dela, seja nessa mudança da trajetória de carreira ou do desendividamento, digamos assim, né? Muitas pessoas chegam também querendo mudar de carreira porque estão endividadas e a carreira onde ela está não uhum, consegue enxergar uma possibilidade de ganho maior. Então, é um trabalho muito personalizado. Então, independentemente de ser uma consultoria, de ser uma mentoria, o importante é que seja algo que faça sentido para cada pessoa. uhum. Cada um chega com uma história, né? Eu posso pegar dois bancários, dois engenheiros, dois dentistas, cada um vai vir com uma história e junto com essa história, né, nessa bagagem, vão ter recursos diferentes. Não estou Uhum. dizendo de melhor ou pior, são diferentes. E ter essa ajuda, esse apoio especializado para apoiar é o que faz toda a diferença para que não seja uma mudança sofrida, digamos assim. Sim, sim, não, concordo, assim, 1000% que você está falando, porque parece que a experiência realmente é essa, né? A pessoa, ela não tem, né? E novamente, quando eu falo as pessoas, eu não estou. O caso de quem está vendo a gente pode ser diferente, mas, assim, muitas vezes a pessoa não tem, ela muitas vezes não acredita muito, né? De que aquela realidade possa mudar, né? Então, por isso que coloco assim, consultoria, mentoria, treinamento, quer dizer, isso é o que menos importa, na verdade, né? Porque, pelo menos o que eu percebo é assim que quando começa um processo, por exemplo, a pessoa está totalmente endividada, ela não sabe nem por onde começar, né? Eu acho que o grande ganho, né, que ela vai adquirindo durante o processo, pelo menos no meu caso, é essa questão da clareza do que ela pode fazer e também dessas fases da vida que ela está, né? Uma decisão que eu tomava aos 18 anos, né? Ela tinha consequências ou resultados daquela fase da vida, né? Aquela fase da vida. E quando você já está numa situação digamos, mais adiantada, pelo menos temporalmente, né? Os ganhos e as consequências são totalmente diferentes, né? Totalmente, você falou em valores, os valores são totalmente diferentes, assim, você tem os princípios que você tem de formação, de características pessoais e tal, né? Só que concordo que quando a pessoa vai, no decorrer da vida, né? E agora com essa promessa de uma vida mais longa, né? Precisa, como você fala bem, eu me enrolo para falar, ressignificar, né? Ressignificar, né? Ressignificar essas coisas todas, porque, de repente, até o planejamento financeiro que você fazia para ir, como você falou, até os 60, né? Não, eu vou fazer um planejamento que com 60 anos eu vou me aposentar, eu vou morar na praia e acabou a história, eu vou, né? Tinha uma coisa nessa linha, né? Que era muito forte. E hoje não dá mais, né? Fala assim, não,
Você não vai poder fazer uma reserva financeira até os 60, começar a gastar ela até os 60. Você vai ter que engordar um pouco mais, né? E quem sabe lá nos 80, né? Você vai começar a esvaziar ela. Porque se você começar a esvaziar ela nos 60, pode ser que nos 70 você já esteja zerado, né? Então, é uma situação louca, né? Onde realmente traz essa falta de clareza ou essa necessidade de uma readaptação da clareza que a gente tinha, né? Que as pessoas tinham no passado, que nossos pais tinham, avós, para a clareza que é demandada hoje, né? Então, assim, é uma coisa bastante. Então, assim, bastante interessante da questão de não dá para ter protocolo mesmo. A gente segue os protocolos tecnicamente, porque faz parte do processo, né? E eles são totalmente válidos, né? Mas tem toda uma nuance de construção, né? Porque daí, às vezes que eu falo, pessoal, ah, não, eu quero só que você me fale como é que eu resolvo pagar essa dívida aqui, né? Eu falo, não, não vai. Desculpe, mas não vai, você não vai ser meu aluno, porque você não vai resolver a sua questão, e eu vou ficar frustrado junto com você, entendeu? Então, assim, tem todo o processo para que você faça isso, e disso sai um plano melhor para você, um plano futuro melhor, né? E não uma solução daquele momento, daquela questão, e você vai dormir bem hoje, né? E amanhã você não sabe o que fazer, né? Com aquela pergunta, como é que você vai estar quando você resolver, né? Muitas vezes a gente não sabe disso, as pessoas não têm essa clareza. É isso eu resolvi, e agora? Né? Como é que vai ser tudo, né? Mas, Débora, olha, a gente tem um tempo bastante curto, mas eu queria mexer numa coisa, que é assim, eu vejo que tem a sua parte, o seu foco, pelo que você me coloca, é a questão da carreira, né? E assim, como é que a pessoa faz uma mudança de carreira, ela faz uma transição de carreira, né? E eu tenho visto casos assim, né, dos meus atendimentos, onde a pessoa, ela é super insatisfeita com o trabalho dela, né? Ela ganha bem, ela consegue coisas, consegue reconhecimento até naquela área, muito bem reconhecido naquela área, e tal, e a pessoa é infeliz, né? E essa infelicidade que eu estou chamando aqui, ela muitas vezes vai para o consumo desmedido, né? Ou se não, para um consumo não direcionado para os valores dela, né? Vai por uma série de fatores e tudo mais, que já entra em outras áreas, né? Que não é nossa, psicologia, blá, blá, tal, carência, tal, né? A gente passa por isso de uma forma pegando pontos e pontos e juntando, né? Porque o ser humano nunca vai conseguir, né? Se a gente não consegue se entender totalmente, nem é legal, né? Nem a gente tem que conviver com essas contradições, essas pisadas de bola que a gente dá com a gente mesmo e tal. Mas fala um pouquinho para mim, se você tem isso, né, da pessoa ter tudo, né? E aí ela se desestruturar toda. Assim, na aparência dela, né, e até na fala, na organização, ela fala, olha, é uma pessoa perfeita, de sucesso, sucesso na família, sucesso na carreira, sucesso e tal. E a pessoa vê a segunda-feira e fala, putz, amanhã é segunda. Como é que faz? Como é que faz esse caso? Olha, eu tem muito, assim, na verdade, essa é uma das grandes, é, da turma que chega, que está vivendo esse cenário da insatisfação, Uhum, tem essa questão da grana, de muita gente querer mudar, porque justamente a vida está acontecendo, quer realizar mais coisas, e ganha, digamos assim, né, a remuneração é muito baixa, mas a grande maioria das pessoas que estão nesse cenário de insatisfação e que acabam demorando para pedir uma ajuda profissional é porque fica no cenário de negação, porque se a gente uhum, for olhar, como você falou, o retrato é de uma vida perfeita, né? Da pessoa venceu na vida, então assim, poxa, tá bem com a família, tá numa empresa boa e tudo mais. Só que quando a gente vai olhar para isso, e satisfação tem a ver com preenchimento, e aqui usando até, tomando até um certo cuidado com uma palavra que ficou muito batida, muito esvaziada, né, que é o tal do propósito, e eu uhum, acredito que não precisa ser só dinheiro ou propósito, tem esse caminho do meio, e quando a gente vai avaliar esse caminho do meio, a gente olha quais são os critérios de satisfação de realização para essa pessoa. Então, pode ser uma questão da qualidade de vida, da rotina. Hoje, o que mais tem
sido um ponto de dor dessas pessoas que estão buscando uma mudança, apesar de estarem numa posição, elas seguiram aquele script, venceram, né, o script do corporativo, então cresceram na carreira, tomaram uma posição, só que uma posição que exige total disponibilidade, então uma posição de coordenação, diretor, e a pessoa está ali todo o tempo disponível, assim, né? Sente que ela está vivendo para o trabalho e não do trabalho. E aí, o lance, o grande dilema, o grande conflito interno é porque é justamente isso. Se eu for olhar para os outros critérios, eu consegui atender. Então, consegui pagar uma boa escola para os seus filhos. Olha, eu consigo fazer uma viagem uma vez por ano. Uhum. Alguns resultados, né? Alguns critérios são preenchidos, mas como os valores também mudam ao longo da vida, e é o que eu tinha já te trazido, quando esse valor da qualidade de vida está gritando, especialmente se foi uma pessoa, digamos assim, que é o grande cenário, né, das pessoas dos trintões que estão ali, começaram a trabalhar muito cedo, foi por necessidade, não foi por escolha. E a pessoa começa a repensar, fala, gente, eu fiz tudo isso, eu consegui, mas assim, eu não me vejo mais aqui. Uhum. Assim, isso daqui não tem mais nada a ver comigo. A pessoa não E se aí, reconhece mais, né? Desculpa, a pessoa não se reconhece mais, né? É um. exatamente, ela Uhum. começa a olhar e fala, poxa, eu tenho ganhos aqui, Uhum. mas eu não sei nem quem eu sou, por que que eu fiz isso, né? E precisa ter esse apoio, essa frieza até para não jogar tudo pro alto, porque se Uhum. você olha assim, pode ser que não te represente mais e tá tudo bem. O que que te representa mais? É essa área, né? Ou é esse trabalho, ou é essa empresa, porque tem essa coisa, né? Do você ser o seu crachá e tudo mais. Então, entra em muitas questões, mas a grande maioria das pessoas que chegam não são, de fato, por conta da grana, então chegaram numa posição. Inclusive, as Interessante. pessoas que Uhum. têm como investir num processo, numa mentoria, fazer um coaching Uhum. executivo e tudo mais, são pessoas que chegaram numa posição confortável, digamos assim, profissionalmente, mas não se sente preenchido justamente por isso. Então, pode ser outros fatores, mas hoje o que eu mais vejo é essa questão da qualidade de vida, de estar todo o tempo disponível para o trabalho. Então, viver para o trabalho e não do trabalho. Então, é essa busca por encontrar algo para viver do trabalho. E aí o grande cuidado dá para, sim, com certeza, aproveitar toda essa sua bagagem. Se você chegou numa vaga de analista, supervisor, coordenador, você não precisa continuar nesse mesmo regime de trabalho, nesse mesmo Uhum. formato, mas pode utilizar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência a favor em um formato que atenda mais critérios de realização. Uhum. Ótimo, ótimo. Então, a gente fala e a gente meio que sempre volta na questão aí de valores e tudo mais, né? Assim, parece que é uma coisa muito amarrada, né? Eu não sei se você concorda comigo, assim, de que não dá para ser generalista, né? De verdade, né? Não dá para ser uma visão global, sim, mas não dá para colocar cada macaco no seu galho, para usar uma expressão bem antiga aqui, né? Porque, Cada um no seu quadrado. Não é uma coisa tão. porque Não é receita de bolo, né? aham, porque assim, são interações o tempo inteiro, né? Né? São interações o tempo inteiro, né? E essas interações, elas têm significados para a gente, né? E também interagem com a gente de forma até, aí eu arriscaria dizer inconsciente, né? Assim, um relacionamento Sim. Até, tão... até fazendo um parênteses, né, João? Você trouxe essa questão das escolhas, enfim, dos valores. Uhum, Da mesma forma que a grande maioria das pessoas querem mudar, não necessariamente são porque estão ganhando mal, porque querem uhum. ganhar mais. A gente tem visto o grande número do aumento das pessoas endividadas por conta dos joguinhos, das bets e tudo mais. Eu sei que Bem, isso bem me daria para lembrado. fazer uma Uhum, série de lives. uhum, Só que a grande maioria das pessoas que estão se endividando são pessoas que pegaram o seu patrimônio e foram investir. Pessoas que pegam um grande montante de dinheiro e vão para uhum, a aposta por conta da dopamina, por conta daquela sensação, né? Você trouxe até do início da adrenalina. uhum, Então, é importante essas conversas para desmistificar, inclusive, essa questão do próprio endividamento, que quem é endividado é só o pobre, a pessoa que não tem o recurso. Não, uhum, justamente quem tem mais recurso, uhum, mais uhum, acesso, que acaba muitas vezes se colocando numa situação dessa, como a que a gente já trouxe.
por N motivos. Então, uma situação, quando a gente fala de ser um processo personalizado, é nesse sentido, né? Vai Uhum, trazer, não é sobre muito dinheiro ou pouco dinheiro, é uma carreira X ou Y, é sobre como aquela pessoa tá lidando, como que tá o cenário dela em relação a essa situação que levou ela a entrar nessa situação, né? Ou não enxergar ali mais uma satisfação, a ponto, no caso do endividamento e da questão dos jogos, pegar um grande montante de dinheiro uhum, e podendo contratar um especialista de investimento, a pessoa ser levada por algum gatilho, né? E são muitos os estímulos hoje, a pegar um grande montante de dinheiro e investir nos jogos, né? uhum, uhum. Então, a pessoa fica, eu vejo que assim, a situação da pessoa que está numa situação de emprego, né, de trabalho, vamos chamar aqui, insatisfatória, ela fica totalmente exposta a muitas coisas, né? Muitas empresas Vulnerável, né? Aos estímulos, né? Aos... totalmente vulnerável, né? Totalmente vulnerável. As forças que ela tem, ela se considera forte na questão que ela é uma pessoa que resolve, cumpre metas, a pessoa, ela dá respostas, né? Ela lidera equipes, ela trabalha, elabora projetos, né? E finaliza, né? E os resultados são cada vez maiores e tal. E ao mesmo tempo, né? Ela está se expondo a uma situação de uma certa corrosão aí nessa questão do preparo, da clareza do que ela está vivendo, né? E aí que vem os acidentes do que eu falo, né? Que a dívida é um acidente, né? É um acidente que acontece, né? Da mesma forma que não é normal você gastar assim, desmesuradamente, você também não é normal você guardar tudo que você ganha também. Então, você, né? Então não são extremos, né? São assim assuntos que cada pessoa vai buscando de acordo com seus e dando seus passos e de vez em quando tem uma tem um acidente no caminho, né? A gente pode até questionar, olha, foi provocado aí, e tal, mas enfim, mas o que interessa, interessando mais pragmático, interessa o fato em si, assim, né? Teve um acidente no meio. Esse acidente Sim, com certeza. pode ter sido qualquer coisa bem concreta, por exemplo, vai uma demissão, não sei o quê, tal, 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 ou pode ser uma questão de saúde, né? Saúde mental, estado emocional muito abalado, né? E aí essas coisas vão se convergindo de uma forma bem pouco clara para a gente entender, né? Porque são muito Sim, e muito rápidos, de né? forma, apesar de ser um problema conhecido da grande parte do nosso país, ao mesmo tempo, quando a gente passa a conversar sobre esse tema, entender que também são situações muito singulares, né? Não Uhum, dá para colocar, dizer que fulano se endividou por conta disso, 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 como a gente começou falando da questão do perfil, aham, uma questão pode ter uma tendência, é claro que para estudar o comportamento humano, a gente vai precisar olhar para as tendências para poder entender o comportamento e os desvios desses comportamentos. Mas é mas não é muito para singular, sempre, né? cada... Não é para sempre, Exato, e né? cada história. Já se fala, a tendência, né? É uma tendência mesmo, ela não é uma definição de tudo, né? Nesse momento a Exato, tendência é essa, né? Como o mercado, nesse momento a tendência é aquela, né? E a partir daí, exato. não ter. Nossa, Débora, é muita coisa. É, mu- Daria para ficar aqui alguns dias falando sobre isso, né? é muita coisa, né? Eu tinha até falado, porque assim, a gente vai conversando e vai chegando na parte assim, né? Saindo da parte técnica em si e vai se aproximando de partes que são bastante, que são as dores, né? Assim, a gente vai caminhando esse processo, né? Humanas, né? São as dores humanas, assim, né? Não Exato, tem acontece. disparador, né? Qual foi o É, disparador dessa situação para que exato, você fique acontece. atento? Você, né, numa Exatamente. situação, num próximo acontecimento, próximo capítulo da sua vida, é aquilo assim, né? Aquela lição aprendida, essa aqui não me pega mais, né? Isso. Então, Uhum. nesse intuito, Não cair posso na te dar exemplo? pegadinha, não cair nas pegadinhas, né? Não Débora, tem a brincadeira, né? O golpe cair, cai quem quer, mas nesse sentido, assim, de você não cair mais e na mesma cilada, não caindo de novo no mesmo buraco. Ou tá eu, muito consciente do que te leva para essa situação e você saiu o quanto antes. Não é uma garantia, né? Não é que você vai salvar a vida da pessoa pro resto da vida. Não. Mas você vai ensinar ela a lidar com as escolhas dela, né? uhum, Financeira e entender o que leva a
sei lá, o índice de acerto ou de erro, enfim, né? Ah, Não, aham, teria que olhar, né? uhum, Enfim, tudo que a gente trouxe aqui, né, do contexto dela, não é uma coisa tão simples assim, né? Então, não dá uhum, para banalizar, né? Dizer que é uhum. o que não é, sem saber da história, né? Tá certo. Débora, queria te agradecer, tá? A sua disponibilidade para falar aqui com a gente. Dizer assim que não, o assunto nem começou ainda, assim, eu acho que é uma coisa bastante extensa e bastante rica, né? Então, vamos marcar aí uma outra disponibilidade aí de horário que a gente tenha para a gente dar, Vamos continuar aprofundar isso. conversando, Isso foi. é um assunto bastante. Eu acho que são vários assuntos, viu? Eu acho que não é um só assunto só. São vários fios, né, desse novelo, né? Aham. Tá bom, Débora? Eu Então, fico muito obrigado aí. honrada, obrigada pelo convite, conte comigo, volto assim Uhum. mais vezes, com certeza, para a gente continuar esse papo. Foi um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, viu? Até a próxima.